o seguinte, nós vamos falar hoje, né, vocês todos já me conhecem, nós vamos falar hoje da questão da importância do fortalecimento do assoalho pélvico, que é uma musculatura muito interna, que muita gente não sabe contrair essa musculatura, não sabe como trabalhar com ela. E vamos falar também do transverso. Por que ele é importante? Por que é importante saber ativar transverso? Para fazer todo o exercício, todo mesmo, sem exceção. Qual o motivo, né, dessa importância e por que isso ajuda, por exemplo, até para quem quer melhorar a estética, melhorar afinar a cintura, esse tipo de coisa, melhorar a estética abdominal, tem uma correlação com isso, tá legal? Então vou passar a bola aqui só para a apresentação da Larissa, tá bom? Bom dia, é um prazer estar aqui. Faz tempo que a gente quer fazer essa interação, né? Porque o Caio trabalha tanto os músculos e a musculatura do assoalho pélvico é importantíssima, né? As mulheres às vezes conhecem mais ou procuram saber um pouco mais sobre o assoalho pélvico. E aí nós vamos estar falando hoje, tentando fazer alguns links para vocês estarem cuidando também da saúde íntima. Eu sou fisioterapeuta, formei pela PUC, fiz o mestrado e o doutorado na Unicamp, na urologia feminina. Então eu estudei bastante de pelve na gestação, no pós-parto, na função sexual e também na musculatura do abdômen. Então nós vamos juntar um pouco, né, dos treinos do Caio e essa orientação para vocês estarem mais atentas à saúde dessa musculatura também, tá? Vamos lá, gente, só um apanhado geral aqui. Quando vocês vão fazer qualquer exercício, sem exceção mesmo, tá? A gente pode citar agachamento, quando vai fazer qualquer exercício de membro superior e principalmente também os exercícios mais localizados abdominais, é muito importante saber contrair a musculatura, por exemplo, de transversos abdominais, né? Que são uma musculatura mais interna, ela fica atrás até da parede abdominal, que é aquela musculatura aparente, sabe? Quando vocês veem, por exemplo, né, todo mundo fala tanto, um abdômen definido, aí pega aquela imagem do corpo, né, aquela barriga com os quadradinhos, aquela aparência mesmo que passa, né, de aquela pouca gordura e a gente consegue visualizar o músculo da pessoa, né, na região abdominal. O transverso, ele fica atrás daquilo, então para você conseguir fortalecer o seu abdômen, que é essa musculatura que vai ficar aparente, a parede abdominal, é importante saber, primeiro, ativar o transverso. E não é só por conta da estética, mas é também por conta de você prevenir, por exemplo, qualquer tipo de sobrecarga na lombar, vocês conseguirem dar mais sustentação no tronco para utilizar grandes cargas na hora de agachar, na hora de pegar qualquer tipo de peso nos braços. Então, assim, além da importância estética, tem uma importância no sentido de segurança mesmo, de prevenção de lesão, tudo isso. Existem algumas técnicas para isso. Não sei se vocês chegaram a ver, eu falei de um jeito bem simples, porque às vezes é difícil criar a consciência de como contrair o transverso, né? Parece uma coisa muito longe, porque quando fala para a pessoa assim, contrai o abdômen, né? A pessoa tá lá agachando ou fazendo... Contrai o abdômen, né? Se eu chegasse para vocês, imagina agora eu dando uma aula para vocês, falar assim, vai, contrai esse abdômen, dou um tapa no abdômen até contrai. Geralmente, o que as pessoas fazem? Bloqueiam a respiração e expulsam o abdômen, joga o abdômen para frente. É um jeito errado de contrair o abdômen. Pouco tempo atrás eu coloquei na rede social um vídeo que eu expliquei de um jeito bem simples para ver se faz entendimento, que eu falei assim, pessoal, tenta imaginar que vocês vão dar uma tragada no cigarro com o seu umbigo. Então imagina o cigarro, vai tragar, e aí, só que vocês vão fazer isso não com a boca, mas com o umbigo. Imagina querer fumar com o seu umbigo, né? Aí eu falei assim, além de querer fumar com o umbigo, imagina que vocês vão encher uma bexiga com a boca. Eu quero que vocês aí agora que estão assistindo, tentem imaginar isso. Imagina que vai encher uma bexiga. Vocês percebem que o abdômen, ele dá uma contraída. Vocês vão perceber essa contração. Só que além dessas dicas, existem outras que a gente pode ir trabalhando para melhorar isso. Por exemplo, se vocês podem testar aí agora, todo mundo está assistindo. Tenta imaginar o seguinte. Vocês vão pegar, né, a costela de vocês e subir. Inspirar, ou seja, puxar o ar em 2 segundos mais ou menos. Tenta puxar o ar e travar lá em cima. Assim, ó. Pode fazer agora, ó. Joga a costela lá pra cima. E agora tenta fazer... Sabe quando a gente tá com mau hálito? Tenta ver se tá com mau hálito. Faz assim, ó. Vocês vão tentar agora fingir um mau hálito por 4 segundos. Então vai fazer assim, ó. Inspira em 1, 2 e tenta fazer um mau hálito por 4, ó. Vocês vão perceber o abdômen contraído. Testa aí agora, vai. Inspira 2. Solta. Uns 4 segundos. Essas são algumas maneiras, uma diquinha bem simples para vocês perceberem essa ativação. Esse é o chamado vácuo abdominal, que é tanto falado hoje, né? Que é você insistir, né, nessa contração
e fazer esse abdômen vir para dentro. É como se fosse uma sucção abdominal. É como se quisesse puxar a parede abdominal para dentro. Então percebam, eu falei que a maioria das pessoas só jogam a parede para frente. O que eu estou ensinando aqui é o contrário, é trazer a parede para dentro. Só que aí tem um ponto importante também que deve ser falado. Quando vocês fazem isso, pega todas as dicas. Cigarro, bexiga, mau hálito. Tenta fazer isso e tenta falar ao mesmo tempo. Essa é a grande dificuldade. Porque, por exemplo, lembra que eu falei que a pessoa fica em apneia, ela bloqueia a respiração. A pessoa está lá agachando, né? Agachou, aí contrai o abdômen, contrai. A pessoa fica até roxa. Mas na verdade, o ponto-chave é saber contrair no máximo e conversar, falar, respirar. E o abdômen tem que estar contraído. É tudo junto, tá legal? Vou passar um pouco para a Larissa aqui falar um pouco sobre esse ponto que eu tô falando e complementar. A gente, né, na fisioterapia, assim como o Caio tá falando, a gente vê o transverso abdominal como uma musculatura estabilizadora, que a gente diz. Então, tudo isso que o Caio falou é tão importante em todos os exercícios, porque isso ajuda a manter essa estabilidade, né? É uma musculatura mais baixa e mais profunda, né? Então, por isso que a gente fala, parece que você vai colocar, né, para as mulheres, coloca uma calça jeans mais apertada, a gente fala, você tá subindo, você tá colocando a calça tá apertada, você tá subindo esse zíper. Então, você traz, você suga, você puxa para dentro, né? E essas musculaturas, tem vários estudos mostrando se elas estão juntas, se elas são interligadas. Então, pra gente falar desse transverso e desse assoalho pélvico, a gente tem que saber o que é assoalho pélvico, né? Então, nós vamos começar pensando que essa daqui é uma pelve, né? Então, aqui tá a pelve do Caio, o Caio tá sentado na pelve e eu também. Imagina, né? Aqui. Então, essa daqui é a pelve do Caio. Mentira que essa é uma pelve feminina, essa é uma pelve feminina. Então, essa daqui é a pelve, né? E aí, a musculatura que fecha essa pelve é o assoalho pélvico. Então, o que a gente tem que pensar? Que assim como o transverso, ele é uma musculatura mais interna, tá? Então, o transverso, ele vai estar passando nessa região aqui, com algumas faces, algumas estruturas anatômicas, que não vem ao caso. E aqui a gente tem o assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico, primeira coisa, ele é diferente de glúteo, ele é diferente de bumbum, tá? O bumbum tá aqui, o assoalho pélvico tá aqui, tá? Então, o assoalho pélvico é musculatura que tem o clítoris, que é um órgão sexual, tá? Responsável pelo prazer. A uretra, que é onde sai o xixi, a vagina e o ânus, no caso das mulheres, tá? No caso do homem, vai ter a uretra e o ânus. Pra gente entender um pouquinho melhor, é como se a gente tivesse isso daqui. Então, isso aqui é como se eu tivesse cortado ao meio e aqui fosse essa musculatura. Então, o assoalho pélvico, gente, é isso daqui. É o que tá aqui dentro, tá? Então, aqui no caso da mulher é a bexiga, aqui é onde a gente faz xixi, então passa o assoalho pélvico. Aqui é o útero, onde os bebês crescem, aqui é a vagina, assoalho pélvico. E aqui é o intestino e o assoalho pélvico. Então, olha pra você ver, eu tenho essa rede, esse suporte. Então, por isso que é importante a gente saber sobre ele. Porque a gente cuidando dele, a gente tá cuidando da saúde sexual, da saúde urinária, da saúde fecal, né? No caso das grávidas e no pós-parto também. Quando a gente que é mulher, ou até os homens mesmo, às vezes a gente ouve falar que teve cirurgia de bexiga caída, útero caído, né? O grande responsável é essa musculatura que tá aqui. Ela é uma musculatura igual qualquer outra do corpo, tá? Então a gente trabalha ela de forma mais ágil, de forma mais rápida, a gente trabalha ela de forma mantida para estar segurando esses órgãos, e ela também, como qualquer outra, ela precisa de estímulo, ela precisa de repouso e ela precisa ser estimulada. Músculo que não é estimulado, assim como qualquer outro, perde função. Então, se meu assoalho pélvico fica mais fraco e ele fecha o canalzinho do xixi, quando eu vou tossir, quando eu vou rir, quando eu vou espirrar, ou quando eu estou na academia pegando um peso, eu não faço fechamento dessa musculatura. Então, quando eu vou fazer um abdominal, principalmente o do tipo que a gente levanta o tronco, eu aperto essa bexiga e esse xixi escapa. Então, isso a gente chama de incontinência urinária. É uma perda de urina que eu não tô querendo e ela escapa em qualquer momento. Isso vale, gente, tanto para aquela mulher que tem muita vontade de ir no banheiro e não consegue segurar, quanto durante a atividade física.
É muito comum em jump, crossfit, pular corda, escapar o xixi, tá? Não é normal, mas é muito comum. Ou seja, fisiologicamente a gente precisa segurar xixi, mas muitas vezes acontece, é uma frequência muito alta de se perder o xixi. Então aqui é a primeira dica. Se está fazendo atividade física e o xixi está escapando ou fica com muita vontade de fazer xixi, procure saber mais sobre o seu assoalho pélvico, tá? Outro sinal de fraqueza. Vamos pensar em relação à região vaginal, a sexualidade. Então, se essa região é mais fraca, eu tenho essas paredes que não se encontram tanto. Então, eu tenho uma tendência a ter menos prazer, né? Eu tenho uma região musculatura que não tem tanto fluxo sanguíneo, uma musculatura fraca, que não tem coordenação. Tem um outro sintoma que a gente pergunta muito para as mulheres em consulta. Durante a relação, você escuta barulhos como se tivesse um pum, mas só que esse pum está na vagina? A gente chama isso de flatos vaginais, né? Então tem algumas posições que a mulher fala, nossa, sinto que é muito desagradável, mas faz muito barulho na hora da relação. A gente também pensa se essa musculatura tá boa, se essa musculatura tá saudável, tá? Porque isso significa que pode realmente estar entrando ar. Um outro sintoma mais relacionado à fraqueza da região anal é a mulher muitas vezes não conseguir segurar o pum, tá? Então ela vai fazer um exercício, vai pegar um peso, muitas vezes ela não percebe e acaba escapando um pouco de gás, tá? Ou muitas vezes quando ela vai ficando mais velha ou próxima à menopausa, ela não consegue segurar muito bem esse cocô mesmo, tá? Ela fala, eu não consigo segurar muito. Só interrompendo a Larissa um pouco, querendo saber também, porque é um assunto que ela sabe, ela domina 100% e às vezes gera uma curiosidade até em nós, né? Homens aí, pra quem tá acompanhando. Eu sei porque eu já assisti uma palestra dela uma vez, e até vou pedir pra ela falar, tem relação também, no caso dos homens, com ejaculação precoce, né? Essa questão de fraqueza, não tem uma correlação? Sim. O músculo pubococcígeo, que é o músculo que a gente treina muito, né? Principalmente em relação à sexualidade, no caso do homem, é o mesmo canal que tá fechando a uretra. No homem, o mesmo canal que ele faz xixi é o que ele tem ejaculação. Então, no homem, tem muito treino de assoalho pélvico, né? Pós-cirurgia de próstata, por exemplo, que muitas vezes ele começa a ter a perda urinária, e nas funções sexuais, porque se ele controla esse fechamento, ele controla tanto o xixi quanto a ejaculação. E no caso do homem, gente, toda a ereção, né? Toda a ereção é baseada em aumento de fluxo sanguíneo, tanto para o homem quanto para a mulher. Então, se essa musculatura é treinada tanto para o homem quanto para a mulher, você tem uma melhor ereção, porque você tem um maior fluxo sanguíneo. Quando a gente treina qualquer outro músculo, a gente não fica todo corado, não aumenta a respiração, isso tudo significa um aumento de fluxo sanguíneo. Tá vendo, gente? Depois eles vão cair naquelas propagandas, né? Pra quem tem propaganda aí que fala que vai deixar, né, fazer vácuo e tal, vai deixar o negócio bombado. É tudo treino. Né? É a mesma coisa que a gente vê, né? Vou fazer uma correlação, né? A galera que quer ficar com o abdômen definido. Vocês já viram que tem aquele, muito tempo atrás, hoje já não tem tanto. Abswing, coloca o abdômen e aí vai dar choquinho e tal. E tipo, na verdade aquilo não funciona porque, digamos que é um estímulo externo, tá gerando ali aquela eletroestimulação, mas não tá conscientizando você, o seu corpo não tá se conscientizando de como contrair, de como fortalecer. Mesma coisa isso aqui, né? O cara quer melhorar a potência sexual, tem um treino pra isso, né? Basicamente para treino, tanto para mulher quanto para o homem. Eu percebi que eu tenho essa fraqueza de assoalho pélvico, né? Vamos supor, escape de xixi, ejaculação precoce, essa questão do barulho na hora da relação sexual. Se eu percebo isso, uma maneira simples, qual que seria o primeiro passo para eu fortalecer? Por exemplo, eu faço a contração, quantas vezes, como é que eu faço isso de forma prática? Eu fiz uma... bem didático e pouco anatômico, mas eu fiz essa pelve que ajuda as pessoas a entender. Uma perereca, gente, uma perereca. Isso daqui é como se fosse a pelve, igual eu mostrei pra vocês, e aqui o assoalho pélvico, tá? Aqui transverso, tá, gente? Umbigo e transverso, tá? É só pra facilitar o nosso entendimento. Então aqui seria um clítoris, uma uretra, que é onde sai o xixi, a vagina e o ânus, tá? Então, ó, músculo igual a qualquer outro, flexível, contraio, relaxo, abre pro neném passar, massageia, alonga, fadiga, viu? Fadiga, dói, tudo isso.
E o assoalho pélvico, ele tá ligado até a função respiratória. Então, tudo isso que o Caio falou sobre respirar melhor, tudo, a gente tem função aqui. A gente sabe até que quem tem o assoalho pélvico tem mais dor lombar, tá? Então, assim, ele é uma musculatura importante para muita coisa. Mas qual que é a dica que eu posso dar para vocês que tá aí em casa? Primeira coisa, tem que pegar um espelho e começar a se olhar. Muitas vezes a gente chega e pergunta para as pessoas: você já viu o seu assoalho pélvico? Você sabe contrair? A pessoa não sabe nem onde tá e nem o que faz. Então, se eu pegar um espelho e olhar aqui, no caso das mulheres, deitada, né? No caso dos homens pode ser em pé também, que vai perceber um movimento da região peniana. Então, a gente olha aqui e o músculo aqui é como se tivesse repouso. Aqui eu tenho a vagina e aqui nessa região o ânus. Se eu pegar um espelho, pensar no meu assoalho pélvico e eu quiser segurar o xixi e eu fizer assim e eu perceber que entre a musculatura da vagina e do ânus ele aperta e vem pra dentro e pra cima, ó, como se eu quisesse sugar, igual eu faço com o transverso, ó, pra dentro, isso está correto. E na hora de eu voltar, essa musculatura somente retorna ao que estava antes, ok? Se eu vou fazer o exercício e eu percebo que a musculatura faz isso daqui, para tudo, tá? Tá fraco. Musculatura, ou muitas vezes está sem coordenação. Então, musculatura de base, que não para e que eu fico empurrando para baixo, é exatamente isso daqui. Para baixo ela fica. Tá? Então aqui tem bexiga, aqui tem útero, aí que começa, bexiga caída, útero caído, vagina que não contrai, intestino que não funciona bem, tá? Então uma dica é olhar. Para os homens, vocês vão tentar fazer esse exercício, né? Às vezes vocês usam muito o termo até no Pilates de piscar o ânus, que é como se vocês quisessem fechar, e aí vale a dica também, que ânus é ânus e bumbum é bumbum, tá? E aí vocês vão perceber, nessa região tá trazendo essa musculatura e vocês podem perceber um movimento da região, tanto de saco quanto de pênis, aí vocês fazem. Todos esses exercícios, gente, se eles são feitos corretamente, ninguém percebe que você está fazendo. E aí tem dois pontos em relação ao que o Caio disse, sobre ir na fisioterapia, dependendo do caso, do tipo de fraqueza, nós temos aparelhos sim. Mas a importância da gente estar falando aqui hoje, vocês se conhecerem, estar estimulando essa musculatura e conhecendo o próprio corpo, é de vocês estarem fazendo uma prevenção e estar cuidando. Então, vocês têm que estar atentos a esses sintomas, mas ao mesmo tempo, vocês não têm que ter um aparelho para ficar fazendo isso por vocês. Vocês têm que estar unindo essa contração do transverso abdômen junto com essa contração de assoalho pélvico. Isso tudo traz uma estabilização, traz um estímulo. Um aumento de fluxo sanguíneo, estímulo das fibras nervosas, N coisas que vocês nem imaginam que estão acontecendo quando vocês fazem isso tudo junto. Como que eu vou saber quantas vezes que eu tenho que contrair? Cada um vai ter uma contração. Eu posso fazer 10, o Caio pode fazer 4, vocês podem fazer 5. Cada um vai ter uma contração. Vocês vão ter que perceber o quê? Se quando vocês contraem, vocês conseguem fazer isso na mesma intensidade. Então, se eu faço uma contração nesse nível, eu tenho que continuar fazendo ela. Então, se eu faço isso 5 vezes e eu sinto nessa intensidade 5 vezes, é assim que eu tenho que manter. Se eu faço 1, 2, 3, nossa, no 4, nem tô sentindo a musculatura. Então, o seu nível vai ser esse, tá? Normalmente o tempo de repouso eu dobro, então se eu contraio 5, eu vou descansar no mínimo 10. Principalmente nessa orientação de modo geral que a gente tá falando aqui. Então, uma coisa muito importante, principalmente nos exercícios, principalmente o abdominal que vocês sobem e que faz essa pressão, ou principalmente quem não respira bem durante os exercícios, faz muita apneia. Rever esse conceito de respiração e ó, se eu tô fazendo muita força aqui, isso daqui é como se fosse, gente, uma casa, um monte de parede. Se uma dessas paredes estão fracas ou não são estimuladas, essa casa vai pender para algum lado. Normalmente essa musculatura fraca ou é abdômen ou é períneo. Então, na hora que vocês forem fazer o exercício, uma outra dica ótima e muito importante é, antes de subir ou antes de fazer a pressão, ó, fecha períneo. Para não acontecer de na hora de subir no abdômen, fazer aquilo que a gente não quer.
No caso dos homens, o que ela falou é trancar o ânus. Então, doido pra falar uma bobagem, né? Tem que falar uma bobagem, é cortar o rabo do macaco, travar. Então, assim, essa sensação, né, a gente tem que ter essa consciência, né, de como se faz isso para poder melhorar todos esses aspectos que a Larissa falou aqui. A gente deu um apanhado geral aqui do tão complexo que isso é, de como que cada musculatura dessa funciona, pra gente entrar um pouco na prática aqui, ensinar de uma forma prática. A Larissa já falou de uma forma prática aqui, que você pode fazer ali de 5 a 10 contrações, e isso seria depois de 5 a 10 contrações, dá um descanso, faz mais uma série, como é que funcionaria? É assim, por que o objetivo é fazer desse modo? De fazer correto, né, sem ninguém perceber. Porque o ideal, gente, é que a gente faça isso no decorrer do dia. Vamos supor, eu posso estar aqui e fazendo, ninguém sabe o que eu tô fazendo. Dirigindo. Eu posso estar dirigindo. Então eu gosto muito de associar isso às atividades de vida diária. Então, vamos supor, na academia é importante para estar fazendo esse equilíbrio na região, no semáforo. Tem gente que associa a escova-dente, associa as refeições. Então, eu sentei lá para almoçar, faço 10 contrações de assoalho pélvico. E isso faz todos os dias? Todos os dias. Se você não tem dor, porque tem o outro lado da musculatura de assoalho pélvico, que é o quê? Essa musculatura tá tensa, essa musculatura que não relaxa, porque é músculo igual qualquer outro, então isso pode acontecer. Então vamos pensar, se você vai fazer xixi, o xixi não sai totalmente, parece que você tá com vontade de fazer xixi toda hora e tem um restinho de xixi na bexiga, tá? Vamos pensar, né, se tá tudo o resto normal, se essa musculatura tá permitindo esse xixi sair. Se vai ter relação sexual, tem dor na relação, muita ardência, ou chega a não conseguir ter relação, que são as mulheres que têm vaginismo, que é uma contração excessiva dessa musculatura que não consegue ter a penetração, então meninos, prestem atenção nas meninas, tá? Às vezes essa musculatura também tá tensa. Ou tem uma constipação, que a alimentação é ótima, é tudo ok, mas esse intestino tá sempre sem funcionar, parece que eu nunca fiz o cocô que eu queria fazer inteiro. Presta atenção, sinal de disfunção também. Outra dica aí, vamos acender o sinal de alerta. Não tenho esses sinais e eu quero aprender, eu vou incluir isso no meu dia a dia, sim. Vou incluir isso no semáforo, na hora que eu tô indo trabalhar, na hora que eu tô fazendo uma refeição. Eu percebo essa musculatura, eu olho no espelho e eu faço essa contração, posso fazer 3 vezes ao dia e tá protegendo durante a academia também. E aqui mesma coisa, pessoal, falando da questão abdominal. Por exemplo, eu não vou saber o nome agora, mas existem 2 fisiculturistas aí que eram famosos naquela categoria, porque fisiculturismo tem várias categorias, né? Tem uma categoria que é pura definição, pessoa mais seca, tem categoria que é de volume, pessoas grandes, né, e tal. Nessa categoria de maior definição, tinham 2 caras que eram muito famosos porque eles eram extremamente definidos e tinham uma cintura fina. Os caras tinham um ombro largo, peitoral definido, o cara funilava e tinha uma cintura extremamente fina, o abdômen muito definido. E aí numa entrevista e tal, uma vez eu fui até num curso que um dos treinadores dele falou isso pra mim, que esses caras treinavam a contração de transverso constantemente. Então, além deles ativarem durante o exercício, e entra também essa questão do assoalho pélvico, os caras, além de ativarem durante os exercícios, agachamento, o próprio abdominal e tal, eles andando, né, na rua, dirigindo e tal, constantemente se lembravam, falavam, opa, tô com a postura, sabe? Tô com a postura muito largada, tô muito relaxadão. O cara alinhava a postura e contraía. Então é um trabalho que acaba sendo diário e ele vai te lembrar toda hora. Você tá relaxado, opa, vou contrair. Vou trabalhar essa contração. Então o cara mal fazia o treino abdominal, mas de tanto ele contrair o transverso durante o dia e saber ativar durante os exercícios mais complexos, né, principalmente, agachamento e tal, eles conseguiam ter um shape, um abdômen extremamente definido e uma cintura fina. E é isso que a gente está tentando falar aqui, que a Larissa falou também, que é você lembrar isso durante o dia. Vamos tentar agora, eu acho que é legal a gente passar para prática. Por exemplo, você está na academia, vamos imaginar que vocês vão fazer um dado exercício, e aí vocês podem usar a imaginação aí, porque cada um tem um exercício lá na ficha de treino. Mas vamos pegar um exercício, por exemplo, que dificilmente é um exercício que não sai da planilha de vocês, de qualquer um, independente se é uma pessoa saudável ou não. O leg press, vamos supor, o leg press é um exercício que não sai da planilha de membro inferior. Basicamente toda planilha de membro inferior tem um leg press, dificilmente não tem. Então assim, o leg press é aquele que você senta e empurra. O que acontece?
Você sentou lá na plataforma, você vai empurrar. Simplesmente, você não vai pensar na perna e fazer a força sem pensar na contração de transverso. Então lembra que eu falei, lembra lá, imagina o sopro da bexiga, a respiração não pode estar bloqueada, vocês devem estar respirando, mas tem que perceber o abdômen contraído. Esse é o primeiro ponto. Sopro na bexiga, imagina que quer fumar, né, dá uma tragada no cigarro com o umbigo, percebe o abdômen. Como é que seria o transverso? Qual seria? Na hora que você dá essa sugada, que você puxa o transverso, você vem e traz também o assoalho pélvico. Lembrando, no caso dos homens, daquela sensação de trancamento. Faz o trancamento, faz a força, é isso? É isso. Sempre no momento de maior força, ou que você sente que tem essa pressão, você vem e traz o assoalho pélvico e protege o assoalho pélvico. Se vocês começarem a fazer, vocês podem perceber primeiro o assoalho pélvico sozinho e depois começar a trazer os dois juntos. Quando vocês começarem a trazer os dois juntos, vocês vão perceber que a região aqui embaixo da pelve parece que ela vem toda junto e faz assim. Essa sensação que dá, que tá firme, que tá seguro, que o músculo está ajudando o outro. E por que é tão importante a gente pensar nisso, de um estar junto com o outro, trazendo equilíbrio para isso tudo? Porque a gente tem uma falsa ideia de que qualquer exercício abdominal que eu fizer vai ativar o assoalho pélvico. E às vezes não é assim. Se essa pessoa já tiver uma perda urinária, se ela estiver grávida, muitas vezes ela não ativa. Mas por quê? Porque é essa questão que você falou. Às vezes, muitas vezes a grávida ou quem tá com o transverso fraco, acaba sendo assim. Quando eu fico assim, não tem como a minha pelve e o meu períneo tá no lugar, porque eu fico o dia inteiro assim, então a minha pelve é fechada, ela é pra dentro. Então quando eu faço essa ativação e eu trago aqui, e eu conheço o meu períneo e eu trago ela, aí sim eu tenho a possibilidade de um estar ajudando o outro. Agora, se eu só empurro meu assoalho pélvico, eu só faço abdômen e eu sento assim, ninguém colabora com ninguém, então eu não tenho esse equilíbrio. Então assim, faço pilates, então eu já faço assoalho pélvico? Não sei, pode ser que não, tem gente que faz pilates e perde urina. Percebam que é o seguinte, se eu passar do lado, eu posso, por exemplo, vocês fazem análise de movimento comigo, mandam lá pra mim um exercício, Caio, olha meu agachamento, o que você acha? Eu vou corrigir, eu corrijo, né, o agachamento de vocês e mando de volta. Só que acontece, por que eu até achei importante fazer essa live e explicar isso? Porque por mais que eu olhe o movimento no olho, assista um vídeo, mexa nos detalhes, mesmo que eu estivesse do lado de vocês, que eu fosse um personal presencial de vocês, eu sou um personal online, mas se eu fosse presencial, se eu olhar o movimento de vocês, eu não sei identificar, e não é só eu, qualquer pessoa não vai saber identificar, se vocês estão realmente com o transverso e com o assoalho pélvico contraído. Então, por isso que é importante explicar como fazer isso para vocês, porque é uma consciência corporal, vocês têm que saber contrair. Vou exemplificar aqui, quem não quiser fazer agora e tal, depois que terminar, pega esse trecho dessa live, faz. Mas eu gostaria que vocês fizessem agora aí. Se estiver sentado, levanta um pouquinho e tenta fazer, tá? Por exemplo, vocês levantam o braço, e é legal fazer o quê? De frente com o espelho, como a Larissa falou, para ter uma consciência. Vocês vão de frente com o espelho da casa de vocês e é legal fazer sem camisa, né? Pra visualizar tanto homem quanto mulher. Faz sem camisa, fica de frente com o espelho, levanta o braço e observa a região abdominal e a costela. Então, por exemplo, vou mostrar aqui pra vocês. Vocês estão de frente com o espelho, levantou os braços. Vocês vão observar o abdômen de vocês. Levantou, ó, abdômen relaxado. Olha aqui, ó. E olha que eu tomei uma cerveja ontem. Abdômen tá relaxado. Aqui tá totalmente relaxado. O que acontece? Se eu faço uma sucção, entendeu? Ou seja, inspiro, jogo a costela pra cima, faço uma sucção com o meu umbigo. E trabalhando a respiração. E depois faço aquilo do mau hálito que eu falei pra vocês, que é soltar, expulsar o ar pela boca, ó. 4 segundos. Tá mais aqui, ó, eu tô falando, tô contraído. A parede do meu abdômen, que é o que eu falei que fica externo, tá contraída, vocês vão observar. Só que vocês vão perceber quase que uma espécie de cãibra, até a região da lombar às vezes. Vocês vão perceber essa cãibra. Então assim, inspira, mau hálito, 4 segundos, vai soltando, vai expulsando o ar, fica sem ar mesmo. Ó, eu tô sem ar. Eu fiz um vácuo, tirei o ar, eu expulsei o ar e coloquei tudo pra dentro. Vocês têm que treinar isso na hora de empurrar, na hora de contrair. É isso aqui que eu preciso, por exemplo, na hora de agachar. Então, pra eu agachar,
eu preciso estar com isso aqui ativado. Não adianta eu agachar com isso aqui solto, relaxado. Entende isso? E não é só agachar, é fazer um supino, é fazer uma remada, é fazer o próprio abdominal. Por exemplo, tem gente que vai fazer o abdominal, fica lá morrendo o abdominal, mas nunca vai conseguir definir. Por quê? Expulsa primeiro, faz a contração de transverso. Depois, o que vocês vão fazer? Alonga, porém contraído. Vocês vão alongar a parede, porém o transverso contraído e contrai. E faz a flexão do tronco. Alonga, contrai. Alonga, contrai. O transverso, que é essa musculatura mais interna, ela sempre vai estar contraída. Então vocês têm que treinar isso. Qual que é a dica que eu dou pra vocês então? De frente com o espelho, levanta o braço, solta, só pra observar melhor. Inspira pra ver a costela subindo, coloca o umbigo pra dentro e com o braço pra cima tenta ir soltando. 1, 2, 3, 4, 5 e tenta fazer a força. Depois que terminar de expulsar o ar, tenta continuar fazendo força. Olha o abdômen de vocês, vocês vão ver que vai começar a funilar nesse processo e vocês vão sempre insistir nisso em todo exercício mesmo, sem exceção, tá legal? É como se fosse uma faixa e uma cinta no pé da barriga, tá? Vai ser mais baixo e a gente sente que dá essa estabilização e traz isso. Só uma dica que o Caio falou no agachamento, então como que seria? Então, antes de estar fazendo um movimento, que é onde vocês fazem maior força, vem, contrai, né? Anal para os homens, vaginal e anal para as mulheres, contrai e aí eu pra baixo, desço. Tá? Então, se fosse vendo aqui, seria aqui e depois o desse e subo. Tá? Como se fosse uma estabilização e um equilíbrio. Assim eu estimulo as duas musculaturas. A gente tentou explicar aqui um conceito básico e uma prática básica. Eu quero ouvir agora de vocês, quero que vocês perguntem qualquer coisa relacionada a tudo isso que a gente falou, ao tema da live também, que a gente vai tentar, através das perguntas de vocês, enriquecer a conversa aqui, tá? Porque a gente quer saber também as dúvidas, porque às vezes a gente está falando coisas que às vezes não faz muito sentido em alguns momentos fazem, então eu quero saber como é que tá esse entendimento. Caio, Opa. eu quero perguntar. Aí você, Zaquele? Pode perguntar. Olha, Caio, achei super interessante. Eu não conhecia essa parte pélvica, não tinha noção, assim, do jeito que a doutora explicou. Eu tentando fazer o teste aqui, contraindo, eu percebo que é bem parecido com a fisgada masculina, porque acaba pegando a parte toda embaixo. Tá correto o modo que eu tô fazendo? Isso. As musculaturas são muito próximas, né? A vaginal e a anal. E na mulher, o que a gente faz o exercício e traz é uma região que chama centro tendinho. Então é isso tudo que vem pra dentro. Então, ok, você vai sentir tanto a região vaginal quanto a região anal. A única coisa que nós vamos pedir atenção é que musculatura anal não é a mesma de glúteo. Então, quando eu contraio o bumbum, que o bumbum vem pra dentro, que fica aquela bumbum de gaveta que entra, aquilo não é assoalho pélvico. Assoalho pélvico é aquele que você olhou no espelho e viu que entre a vagina e o ânus entrou, sugou. Então, se você sentiu o ânus e a vagina, ok, tá tudo certo. Deu pra entender, Zaquele? Deu pra entender sim, muito obrigada, viu, Caio? Beleza, imagina. Obrigado você pela participação. Gente, tem alguma pergunta em relação a isso? Eu queria só deixar um adendo aqui, antes de... Pode fazer pergunta à vontade, tá, pessoal? O que acontece? Quando vocês aprenderem a contrair direitinho, igual eu expliquei, do vácuo aqui, do abdômen, do transverso e tal. Quando vocês aprenderem a associar isso com qualquer exercício, sabe qual que é a primeira coisa que vocês vão perceber na prática? Que vocês talvez não vão conseguir pegar a mesma carga nos exercícios. Então, por exemplo, pessoas que conseguem contrair o transverso bem legal, tendem a pegar menos peso. Por quê? Porque não estão roubando com outras musculaturas, digamos assim. Você está conseguindo realmente trabalhar de uma forma mais efetiva. E é o que eu vivo falando nos meus vídeos. Não adianta o cara que agachar com 100 kg de cada lado. Tanto é que atletas, né, atletas profissionais de levantamento de peso, existem vídeos na internet mostrando que esses caras, às vezes mulheres ou homens e tal, os caras simplesmente, às vezes, dão uma borradinha, defecam às vezes na hora de fazer a força, ou soltam xixi, porque o cara, ele tá focado na carga, né? É outro nível, é atleta. Mas a gente que tá focado na estética, que quer simplesmente focar no trabalho muscular, para melhorar a estética, saúde,
a gente não vai focar na carga, a gente vai focar na qualidade dos movimentos. E para isso é preciso essa ativação que a gente está falando. E uma vez que vocês aprenderem a ativar isso aqui, igual eu dei o exemplo do leg. Se você hoje faz o leg errado com 40 kg de cada lado, quando vocês aprenderem a ativar isso, cara, 40 vai ficar pesado. Talvez 30 kg vai ficar ok. É só uma observação, é uma dica. Uma observação sobre roll bear. A gente tá falando roll bear no bumbum e muitas vezes vocês roubam o assoalho pélvico também na musculatura de coxa ou na musculatura abdominal também, tá? Então se eu faço assoalho pélvico, eu faço assoalho pélvico. Por isso que é importante aprender. Se você tem algum sintoma ou não, procure um profissional para avaliar mais especificamente. Porque se eu tô fazendo, tem muita gente que acha que fazer adutor, eu tô fazendo assoalho pélvico, porque eu sinto, eu acho que tô fazendo. Não estou fazendo. Adutor é aquela cadeira de fechar, gente, sabe? Vocês sentam, faz a força pra fechar. E é legal a Larissa falar, porque realmente, né, visualmente, quando você vê uma pessoa sentada na cadeira fechando, dá a impressão que ela tá contraindo toda aquela musculatura. Então, ó, mas não. Várias musculaturas estão pertinho aqui. Então a musculatura, né, o osso do quadril encaixa aqui. Então na hora que a gente faz aqui, com a perna fechando, a gente tem uma anatomia próxima. Quando a gente faz bumbum, a gente tem uma anatomia próxima. Dependendo do exercício abdominal, a anatomia tá próxima. Mas assoalho pélvico é assoalho pélvico, você precisa estimular. Então não adianta eu roubar no bumbum, não adianta eu roubar na perna e nem no abdômen. Eu vou continuar perdendo urina do mesmo jeito se eu estiver perdendo urina, tá? Isso aqui, é por isso que não é tão interessante, às vezes tem muito exercício isolado que não tem a função que parece ter. Eu preciso ter, o assoalho pélvico participa da estabilização, assim como o transverso. Então, se eu deixo essa pelve estabilizada, eu trago essa musculatura, eu trago tudo junto. Então, não adianta eu querer roubar em outra musculatura ou não estabilizar isso tudo. Então, isso é em relação ao roubar, não roubem. E outra coisa, né? O Caio falou sobre atletas de elite, até saiu uma divulgação de várias atletas, né? No feminino, de levantamento de peso, agachamento, que perdem muita urina durante. Então, assim, eu também tenho um abdômen muito forte, não significa que o meu assoalho pélvico tá forte. Tá? Tanto é que tem muita atleta de elite que perde. E aí a importância da gente fazer isso tudo. Então muitas vezes eu não vou precisar também. Às vezes vão começar a fazer assoalho pélvico, nos primeiros dias o movimento parece que vai estar se remodelando. E percebam que problema, tá? Vocês vão perceber um estranhismo no começo, mas é uma coisa que com a prática vai ficar legal. Sabe quando vocês começaram o treino? Ou hoje, talvez, quando vocês forem testar o transverso, você fala assim, nossa, parece que esse músculo eu não sabia que eu tinha. Ele tá estranho, eu tô aprendendo, ou quando é um movimento novo, dói em um lugar que você não percebe, então seu assoalho pélvico não vai doer, nada disso. Mas vocês vão sentir muitas vezes que em algum movimento você fala assim, nossa, parece que tá difícil, tá diferente. Vocês estão conhecendo uma nova musculatura, então isso pode Vamos lá para as perguntas aqui, ó. Tem pergunta da Andresa, né? Ó, a pessoa que já tem diagnóstico de retenção de líquidos na bexiga, com esse exercício pode reverter esse diagnóstico? Não consegue esvaziar a bexiga totalmente. Então como é que funciona? Aí a gente precisa de uma avaliação específica. Por quê? Porque muitas vezes, assim, falando de modo geral, não sei mais nenhum dado clínico sobre isso, se tem neurodinâmica, se tem qualquer outro tipo de exame bem específico, mas por que muitas vezes esse exercício pode não ser interessante para você e é importante você procurar um profissional? Porque pode estar muito mais relacionado à falta de relaxamento do músculo do que à fraqueza do músculo. Tá? Então, por isso, é melhor procurar um profissional para ver, porque numa avaliação fisioterapêutica, a gente avalia tanto a contração, quanto o relaxamento e a coordenação desse músculo. Então, existem tabelas, existem escalas, e aí é importante a gente ver como que tá o teu relaxamento, que seria aquela volta. Então, quando ela puxa, que ela volta. Esse músculo tem que voltar pra neném passar, pra xixi passar, pra intestino funcionar. Porque tem uns aparelhinhos que a Larissa usa, por exemplo, que identificam, né, se a pessoa tá contraindo, se ela tá sabendo relaxar. Porque é igual eu falei, não dá pra ver no olho nu isso. Então, por mais que se você estivesse aqui na frente da Larissa agora, contraindo e relaxando, ela no olho nu, ela não conseguiria te dar um diagnóstico. Ela tem que colocar uns aparelhinhos para identificar se você tá fazendo isso da maneira certa. Então, para esse caso aí, depois você me manda, tá? Vou passar a bola. É importante a gente falar que a avaliação de fisioterapia pélvica, ela não dói, tá? Tudo é explicado antes, você sabe passo a passo do que vai ser feito, o material são todos individuais, higienizados, então é bem tranquilo. E esses aparelhos a gente tem vários tipos de aparelho, um deles é o biofeedback, e você consegue assistir na tela do computador como se fosse um jogo de videogame, se você tá contraindo, se você tá relaxando. Então é uma fisioterapia bem gostosa de fazer, bem interessante, que você vai aplicar em casa e no seu dia a dia mesmo. Não é um exame que dói nem nada. Vamos lá.
A Andresa falou que o diagnóstico dela foi fraqueza do esfíncter. Ah, sim. Então, esfíncter é o canalzinho ali que fecha, né? O que a fisioterapia a gente trabalha assoalho pélvico é o esfíncter externo. Né? O esfíncter interno ele tá ligado ao hormônio, então vai ser mais ligado à mulher menopausa ou do tipo. Depende de como é que tá fechado o diagnóstico aí. Se faz essa fraqueza de assoalho pélvico mesmo, você pode procurar também um fisioterapeuta pélvico, porque daí ele vai colocar qual a série. Porque existe uma fraqueza que a gente nem percebe a contração do músculo, então tem aparelhos específicos pra você aprender. E quando você já aprende, a gente tem que saber o quanto, né? O quanto você contrai, o quanto você mantém, né? Você pode começar a pegar o espelho, usar isso tudo que a gente tá falando aqui pra você começar a perceber, mas provavelmente você precisa fazer um fortalecimento sim, porque o esfíncter, o externo, é essa musculatura que fecha. Então você vai estar aprendendo a vascularizar, reconhecer, toda uma série, mas o exercício ajuda muito sim. Só não dá pra, assim, a gente falar quanto e como, né? Nós estamos dando orientações gerais a nível de saúde, de vocês perceberem o que é uma função, o que é uma disfunção, como associar, o quanto é importante. Mas assim, números, muita exatidão, assim, é bem individual. Mas é o primeiro passo e o mais importante para vocês entenderem o quanto é importante e complementa tudo isso. Os exercícios do Caio são muito específicos, porque vocês mandam questões específicas. Se quer perder massa, se quer ganhar massa, se quer perder gordura. Alguns, muita alta densidade, às vezes, né, varia no circuito. Então, assim, às vezes fica difícil da gente encaixar a resposta nisso, porque o treino de vocês é muito individualizado, né? Mas qualquer coisa vocês vão mandando as perguntas, o Caio me encaminha também. A gente vai direcionar. Lê Moraes. Sinto umas dores às vezes, tipo pontada no abdômen do lado direito. Fiz ressonância e não deu diagnóstico de nada. Foi abdômen fraco. Tem algum tipo de exercício para fortalecer mais? Lê, se você fez um diagnóstico, fez uma ressonância e não deu nada nesse diagnóstico, foi questão só de fraqueza abdominal, é o que a gente está falando aqui. Às vezes é a falta de consciência de contrair o transverso da maneira correta. É o que eu falei. No começo dá um estranhismo. Então lembra que eu falei do exercício lá, levantou o braço, por exemplo, o levantar o braço é mais para visualizar a costela, conseguir visualizar melhor aqui seu tronco. E aí você vai respirar, vai fazer aquele esquema lá de vácuo que eu expliquei aqui. Gera uma sensação no começo esquisita. Tem gente que sente uma pontada, por exemplo, aqui no quadrado lombar, mais na região da lombar. Então a pessoa contrai o transverso, sente lá na lombar, mas é porque tá tudo meio que interligado, o core, né, tá tudo interligado, essas musculaturas elas se complementam. O que acontece? Nesse início dá a sensação de que você tá fazendo até errado, você fala, gente, mas será que é assim mesmo? Será que eu tô contraindo certinho? E fazer prática em cima de prática para você ir fortalecendo isso e conseguir melhorar essa fraqueza, porque a sua fraqueza, às vezes, abdominal é uma fraqueza de transverso, é o que eu disse no começo da live. Antes de pensar em fortalecer a parede abdominal, aquela que fica a musculatura, os quadradinhos e tal, tem que fortalecer o que está por trás dela, que é o transverso. Não sei, tem alguma coisa para falar sobre isso? Estabiliza, né? Tenta trazer assoalho pélvico junto e presta atenção na tua postura. Você não tá fazendo, você não tem uma tendência a usar mais um lado, se isso se repete, já que nos exames. É verdade, fazer de frente com o espelho, contração. Super importante, você vai perceber se você fica nessa postura, se você não ativa igual, se você tá sentada corretamente sobre os isquios, né? Então, aqueles dois ossinhos que tem lá na ponta do bumbum, os dois têm que estar em contato ali com a cadeira. Pra isso, eu preciso ativar transverso, tá? Se eu deixo meu transverso solto, eu não sento nos meus isquios. Saber se tá sentado em isquio, coloca a mão no bumbum, você vai fazer isso daqui, na ponta do dedo você vai sentir dois ossinhos. Ficou o transverso solto, o abdômen solto, ele não vem. Olha aqui, vê se ele tá equivalente, isso aqui tá certo, faz na frente do externo. Às vezes é só uma questãozinha também de prática, né? Uma pergunta aqui da Cíntia. Tem que ficar contraída durante toda a série ou contrai e relaxa a cada repetição? Tem dois tipos de contração. Muitas vezes tem mulheres que vai ter mais facilidade. Por exemplo, estou fazendo um exercício aqui de bíceps, eu posso contrair e relaxar, assoalho pélvico, contrair e relaxar, né? Ou se eu tô fazendo transverso, estou bem estabilizada, eu trago os dois junto, deixo o assoalho pélvico contraído e trago aqui. Pode escolher a primeira série. Então, eu vou fazer a minha primeira série de bíceps. Então, eu pego aqui, ó, contraio e relaxo o assoalho pélvico, contraio e relaxo a musculatura. É uma forma de vocês começarem a perceber essa contração. Pode ser mais fácil. Se você já consegue realizar exercício de assoalho pélvico ou percebe que empurra essa musculatura, aí não.
Aí eu deixo estabilizado, trago meu transverso, trago a contração de assoalho pélvico e durante o movimento eu tento contrair. Iniciando, não sei exatamente a sua contração, cada um tem uma individual, faça a primeira série. Você faz 3 séries de 10, por exemplo, mantenha a sua primeira série. Na hora que eu for mudar para outro exercício, peitoral, você vai estimular o assoalho pélvico de novo. Esse negócio de contrair e relaxar, vocês têm que perceber isso em todo movimento, porque as musculaturas elas funcionam assim. Toda musculatura contrai e relaxa. Quando vocês conseguem dominar, perceber essa contração, né? O momento que está contraído, o momento que está relaxado, vocês começam a colocar atenção nisso e domina todo o resto. Consegue fazer isometria, que é só contrair e manter sustentado. Tem até um tipo de treino que eu prescrevo aí para alguns de vocês, que é aquele treino de oclusão, né? Que vocês seguram, fazem a resistência, ficam lá por alguns segundos, depois soltam. Esse tipo de treino, além de ajudar na hipertrofia, ou seja, no aumento da massa magra, no ganho de fortalecimento, esse tipo de exercício ajuda muito na consciência corporal, porque vocês começam a perceber aonde que contrai e aonde que relaxa. Tá legal? O que acontece? Com essas dúvidas de vocês, tudo que a gente conversou aqui, a gente vai tentar depois, né? Eu com a Larissa, a gente costuma encontrar pelo menos de 3 em 3 meses, 2 em 2 meses. A gente vai tentar fazer alguns vídeos depois, mais específicos, né? Podem sugerir. Podem dar sugestões. Se alguém, né, por algum motivo tá vendo só a gravação, né? E é meu aluno. Depois manda a dúvida pra mim, no particular, que aí a gente vai tentar depois pensar em fazer um vídeo específico. Porque a Larissa trabalha muito também com gestante, então dá pra falar só de gestante. Ai, gente, gestante trabalha assoalho pélvico, ativa abdômen, tá? Tudo, se tiver tudo ok com a gestação, não vamos deixar esse abdômen solto na gestação, não. Se tá pensando em engravidar, vamos pensar antes nisso. Assoalho pélvico não é só pra quem quer ter parto normal, a gente pode pensar em conversar um pouco sobre isso. Vamos dar uma dica rapidinha aqui, fazer uma dica rápida, até a Cintia falou pra falar um pouco, mas por exemplo, tenta falar, se fosse pra falar em 1 minuto, claro, dicas básicas, né, pra depois a gente até fazer um vídeo mais completo. Gestante, qual que é a importância de fortalecer o assoalho pélvico no pré-parto, por exemplo? Gestante. Pré-parto só. O peso do bebê, a quantidade de hormônio não mudam. A gente não sabe que tipo de parto você vai ter. Tem mulher que quer ter normal, tem cesárea, tem mulher que quer ter cesárea, entra trabalho de parto. Então, o peso é o mesmo. Fortaleça períneo, conheça a sua musculatura, porque independente do tipo de parto, a gente tem perdas urinárias e disfunção sexual em pós-parto, mesmo acontecendo cesárea. Nós não temos uma ligação tão direta mais. A mulher que cuida do músculo dela na gestação, que é a prova de fogo pro assoalho pélvico, que é esse aumento de peso, se ela prepara esse músculo, ela escolhe o tipo de parto dela. E se ela não cuida, provavelmente lá na frente, ela acaba tendo algum sinal de disfunção. E no pós-parto, qual seria a importância dela ter fortalecido esse assoalho pélvico ou passar a fortalecer depois? Isso. Primeira coisa, ela já conhece a musculatura, então se é parto normal, ela já tá ativando cerca de 8, 10 horas pós-parto, ela já começa o exercício, né? Ele ajuda na postura, você pode estar fazendo durante a amamentação, você sabe o que é contrair, o que é relaxar, essa musculatura tá saudável e vascularizada. Então a volta da função sexual é completamente diferente para as mulheres que fazem treinamento do assoalho pélvico, independente de ser normal ou de ser cesárea. Legal, bacana. Dicas rápidas e importantes, né? Um resumo, um compilado. Qual a importância de fortalecer o assoalho pélvico para a questão da sexualidade, tanto masculina quanto feminina? Questão de prazer, né? Eu sei que é uma, mas qual outra? 1 minutinho, bem rápido. 1 minuto. Isso daqui é um clítoris, tá? Clítoris é deste tamanho, é grande, tá? Clítoris fica aqui. O que a gente vê é só essa pontinha. É isso daqui que é igual ao do homem. Então, se eu tenho esse clítoris desse tamanho, que abraça o canal vaginal e tá tudo aqui, essa região é mais vascularizada, eu tenho um músculo forte que dá base aqui, ele fica mais ereto, exterioriza. Isso para homem e isso para mulher. Então, aumenta o fluxo sanguíneo, melhora, exercite isso daqui, que esse órgão vai estar irrigado e sangue é que manda em ereção. E ereção acontece tanto para o homem quanto para a mulher. Nessa dica. Então, mais prazer, evita ejaculação precoce, evita dor na hora da relação. Melhora o orgasmo, quem não tem orgasmo, às vezes passa a ter. Por quê? Porque são músculos que circundam aqui, melhora isso tudo, tá? E ó, clítoris não é só isso daqui que a gente vê, tá? É tudo isso daqui, que abraça o canal inteiro. Em volta dele, tudo músculo. Conheça o músculo, conheça a região, senão você nunca vai achar nada. Você vai morrer de procurar e não vai achar nada, tá bom?
Tem muito homem que acha que tá estimulando o clítoris, ele tá estimulando nada. Bom, mas é isso, gente. Né, agradecer a presença de vocês. A gente tá 1h10 quase aí já falando. Depois eu vou fazer um resumo compilado disso aqui, inclusive por PDF, tá? Vou fazer um resuminho bem breve por PDF, para vocês terem esse material. Lá na plataforma eu vou deixar disponível essa gravação de uma forma mais compilada, depois da edição, vou deixar um PDF. Foi muito bom vocês terem participado, porque tem essa interação, tem a questão das perguntas, que às vezes são coisas que a gente vai deixando passar. E é isso, pessoal. Para vocês que são alunos, mandou dúvida para mim, né? Eu vou mandar para Larissa, para de repente ela bater um papo e direcionar essa resposta e eu passar isso para vocês, tá bom? Obrigado demais pela participação. A gente vai pensar agora no tema pro mês que vem. Um outro tema diferente, quem sabe eu trago um outro profissional ou não trago, é um tema que só eu falo. Como eu falei, o objetivo das nossas reuniões mensais vai ser justamente essa, trazer uma informação nova, uma informação diferenciada, com um tema mais específico, e é isso. Mandem sugestões, mandem reclamações, mandem tudo que vocês acharem que vai enriquecer o nosso trabalho de consultoria, tá bom? Gente, é isso. Pode... Muito obrigada, é um prazer estar aqui, né? Tá complementando isso tudo que o Caio passa no sentido de prevenção, saúde, conhecer o corpo, melhorar, né, a sexualidade, tudo que inclui qualidade de vida, né? Pode mandar as dúvidas aí. E assim, isso aqui é um alerta, um conhecimento, qualquer sinal de disfunção, manda pro Caio que a gente indica um colega na área pra gente deixar essa saúde redondinha aí pra vocês. Sul de Minas, tá, gente? Se alguém aí for do sul de Minas, a Larissa atende aonde? Como é que funciona? Atendo no Espaço Primeiro dos Laços, é um espaço materno infantil, na cidade de Poços de Caldas, Minas Gerais. Pode seguir lá nas redes sociais, principalmente quem tá gravidinha aí, tem vários profissionais lá, né? @Espaço Primeiros Laços ou no meu, @doutoralarissacarvalho.físio. Vou passar pra vocês no grupo lá depois o link do Instagram do espaço que ela trabalha, que é focado em gestante, e o link do Instagram dela também pra vocês seguirem lá e acompanharem, tá bom, gente? Valeu, um abraço, bom domingo pra vocês, tchau, tchau.